Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Sintam-se todos acolhidos, amados, amparados por todos nós, trabalhadores da casa, e pela espiritualidade, que desde cedo já se encontra aqui. Nos espera no portão, fica perto da gente, nos apaziguando o coração, acalentando a mente, para que possamos sorver todo o estudo que vamos ouvir hoje à noite. Um recadinho, porque hoje nós não ligamos os celulares. Quem não desligou, quem não tirou o volume, por favor, revisem, porque o silêncio é muito importante para a realização dos nossos trabalhos. Agora, como sempre, pedimos, sentem-se confortavelmente, respirem devagar, para começarmos ouvindo uma prece por nós, que chegamos aqui sempre pedindo, agradecendo, procurando uma luz em nossas vidas. Vamos orar por vigilância. Mestre amado, que estejamos sempre de sentinela às portas da alma, que não descuidemos de nós mesmos um instante sequer. A sombra daquilo que fomos e não mais queremos ser ainda paira sobre nós. Não permitas que continuemos influenciados pelas vozes sussurrantes do mal. Ocupa, Senhor, a nossa mente e as nossas mãos. Repleta-nos a vida de trabalho para que o minuto ocioso não nos comprometa o destino. Não leves em conta as nossas queixas e lamúrias relativas a cansaço e sobrecarga de tarefas. A prática do bem genuíno é compromisso que a ninguém exaure. Ignoramos que são os espinhos que protegem a roseira e que são as pedras que defendem a nascente. Não nos atendas às reivindicações de injustificada trégua na luta contra nós mesmos. Que a paz de Jesus fique conosco durante essa noite. Que assim seja. O trabalho da noite está a cargo do Júlio. Muito bem. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Recanto de Luz. A quem nos assiste também no canal do YouTube. Quem vai assistir depois, porque está trabalhando ou algo assim, né? Ficam lá gravadas as exposições e as preces e radiações. É legal até porque às vezes a gente vai mandar para um conhecido que mora longe, para poder também aproveitar os estudos, né? Não nós, aproveitar os estudos. Bom, hoje nós vamos falar do penúltimo capítulo desse livro maravilhoso. Falamos de Jesus no lar. Ele teve tantas coisas que nos passou através dos colegas. A gente foi gravando cada coisinha, foi aplicando, foi pensando, né? No último título, porque segunda-feira a nossa colega Carla vai apresentar a oração, que é o final desse livro. Coube a nós a jornada redentora. Mas não podemos falar de jornada redentora sem pedir que cada um de nós pensemos na nossa jornada. Cada um de nós que está aqui tem um pensamento, está aqui por alguma coisa, vai à igreja por algum motivo, busca Deus, Jesus, a espiritualidade por algum motivo. E aí então a jornada redentora hoje ela pede que cada um de nós se coloque na história que nós vamos ler aqui na frente. Nós vamos ler uma história, eu até nem quis gravar na mente porque muito melhor. E a gente não pode perder um. Claro que tem uns pitacozinhos do estudo do lado lá adiante a gente vai ver, né? Mas o convite é nós temos fim de mundo. O mundo. Eu participei já do 2012. Eu já terminei. O mundo acabou em 2000. Eu também estava lá. Só que não é brincadeira. Haverão transformações? Sim. Nós sabemos. Aí,
todos os dias, todos os anos nos mostrando. Ela nos deu um susto tão grande que cada ano que inicia a gente já não diz assim, é um ano. Diz aí a gente que decide o que vai fazer dele. E como a gente sabe, esses grandes de tamanho, volume, Deus é Pai, Deus é justo, Deus nos criou. Então ele não poderia ser ruim a matar uns e deixar outros. Cada desencarne tem uma explicação, por eles, não por nós. E a gente tem que buscar entender nos livros. Então, hoje, a gente vai começar com um livro bem simplesinho, chamado A Gênese da Doutrina Espírita, que lá no finalzinho dela, ela já nos convida a entrar na história de hoje. Porque a gente pensa assim, tá, eu vou embora, eu vou reencarnar de novo nesse mundo, eu vou para o céu. E ela é muito simples. Em 1868, Kardec recebeu dos Espíritos isso aqui: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão. Constituiriam obstáculos ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros terrestres ainda atrasadas, a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar, substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reina em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então aqui na Gênesis, lá no finalzinho, já está nos dando uma ideia de que aqui realmente esse planeta de provas e expiações está chegando a hora. Nós não sabemos o dia, a hora, mas que bom que estejamos mais preparados do que despreparados, né? Eu costumo sempre fazer a analogia daquele bebê que resolve chegar antes da hora. Pega médico, pega toda a equipe que preparou todo um pré-natal ali, desesperado, chama, liga, ele está na férias, o neném não ia nascer agora. Então, estavam todos preparados, mas já é, o médico não. O médico, vamos dizer que esse aí seja o Jesus da história. Porque ele o celular deixa aqui. Então, o convite é que nós estejamos preparados com a mala mais ou menos pronta e sabendo como foi a nossa jornada e o que ainda dá tempo de fazer. Algumas pessoas na doutrina espírita nos diz, quando nós eu acho que 6 bilhões, que hoje somos 8 bilhões de habitantes, tinha na época então 18 bilhões de espíritos esperando a oportunidade para encarnar no nosso lugar, para fazer o tema de casa e assim evoluir. Então não é que nós perdemos a chance, além de nós perdermos a chance, tem 3 querendo entrar no nosso lugar. E aí então é aquele momento de acordar e dizer, a hora é agora. É muito mais sobre como estaremos do que quando será. Não nos preocupemos se será amanhã, se será o ano que vem. Porque a doutrina espírita ela diz que a vida continua. Que aqui é uma passagem. Que nós temos alguma coisa que a gente veio fazer. Eu preciso entender o que eu vim fazer. Realmente que a ficha caia e que eu comece a entender que às vezes as mazelas, as dores do mundo, elas vêm para nos fazer melhorar, ajudar, seguir, evoluir. E não só reclamar. Existe uma canção que eu sou fã e que todos nós aqui eu acho que conhecem, que é Dias Melhores, do Jota Quest. E olha que interessante que ele diz, vivemos esperando os dias melhores, vivemos esperando dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, nós vivemos esperando dias melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Então, essa espera
Um amigo meu que dizia que tem pessoas que estão esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. E é mais ou menos por aí. Todo dia nós recebemos as dicas da vida. A gente vai jogando para um lado, vou deixar para depois, procrastinar. E assim a gente vai levando. E aí vem a pergunta, será que merecemos? Construímos? Temos essa... Eu não posso gloriar do que eu fiz. Eu estou tentando, eu estou no caminho, né? História que na casa de Simão Pedro, eu vou dar um para vocês. E a segunda, e quem não vier, Jesus vai na casa de Simão Pedro. Bom, e aí então, fora da casa de Simão Pedro, vocês sabem para quê, né? Infelizmente, o que a gente fez com ele. Então, aberta a conversação, Zebedeu perguntou para ele: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Que é a nossa curiosidade que falávamos aqui no começo. Perdão. Né? Para onde vamos? A gente está aqui, a gente sabe, tem problema, a gente não entende 95% do que acontece com a gente, mas para onde é que a gente vai? E aí então Cristo deu aquela parada, como sempre, uma boa parábola. Esse pessoal vai gravar mais do que se eu contar para eles alguma coisa mais simples. Vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença, tentamos de nos colocar na história. Habituaram-se à treva, à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou, e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adorava o Supremo Pai. Quantos de nós vive assim, acomodados e só na espera do alto? E a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era viável se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas com abstinência de vários prazeres de natureza inferior a que ele haviam acostumado nas trevas. Poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa. Aqui ele disse, não é impossível, é difícil. A nossa condição de humano é difícil, mas impossível não é. Basta que tentemos. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia. Todos eles eram cegos há muito tempo, assegurando que os progenitores e os antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais, porque é muito mais fácil desistir do que tentar. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Sempre no meio de nós haverá alguém que diz, dá. Eu vou lá porque dá. Eu vou meter a cara, eu vou acreditar. Quando muitos de nós ainda dizem, não, eu não vou perder tempo, isso aí não. Agora imaginemos uma pessoa que nasce. Daqui a 4 anos, se tu fizer isso aqui, na disciplina, né, tu vai... É um milagre. Ou é aquela acreditar, né? E ter a fé. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu, a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. A falta de fé nos faz julgar errado. Muito mais fácil a gente sair julgando, como disse a colega esses dias aqui, do que dar ouvidos. Eu nunca enxerguei, mas se ele está dizendo que as árvores são lindas, que o céu é lindo, eu vou sentir a emoção dessas palavras. Mas não, eu não vou acreditar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites. Em estado aflitivo, atacado por lobos e víboras em grande número, os
reconhecendo a própria inexperiência. Aqui nós mudamos a frequência, a sintonia, os costumes, a maneira de agir, encarnados e querer que a gente melhore. Nossos amigos passadas, pessoas que às vezes até dizem ser nossos amigos aqui nessa vida, vão ficar um pouquinho incomodados, porque fulano está melhorando. Fulano não está mais doente, não está com dor na igreja, ele vai no centro espírita, ele está ajudando lá no rancho, ele está ajudando na evangelização. Ele incomoda muita gente. E aí então, porque quando a gente está no chão, é como diz aquele, não se joga pedra em cachorro morto. Até que certa manhã, beirando um esconderijo, cavado na rocha para colher mel silvestre, ele foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuía dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor por 5 anos. Sucessivamente, porque ele não tinha nada, o mais poderoso que ele aprisionou ele por 5 anos. Aí vem uma das coisas mais fantásticas. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação ao espírito do perseguidor. Ele se modificou. 5 anos preso, em vez dele trair, querer matar, querer se vingar, ele modificou aquele bandido. E aquele bandido, além de se tornar uma pessoa melhor e sair a fazer o bem, ele libertou ele. Alguns degraus são mais difíceis, mas não intransponíveis. E pagar o mal com o bem e perdoar os inimigos. Certas frases do Evangelho vão se encaixando aqui dentro desse texto, né? Emancipado de novo, estava liberado agora, o bandido tinha solto ele. O crente fiel recomeçou a jornada porque a ânsia era alcançar o foco na meta. Parece coach falando, mas é pura verdade. Quando a gente tem uma meta, quando a gente busca alguma coisa, de maneira nenhuma. Até na segunda-feira, quando eu fiz essa exposição, eu falei do filósofo Clóvis, que o pai dele, né, diante de qualquer coisa, que vão haver pessoas que querem te dissuadir, para impulso. E essas são as frases que a gente vai guardando dos nossos pais, dos nossos destinos. Todos os viajantes que ele cruzasse, mas atingindo a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarnado, sabendo que seria um longo tempo. Das nossas para ver se a gente desiste aquele lugarzinho de sofrimento, sou um coitadinho, não fazer nada. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício. A própria cadeia que ele feria a inocência encontrou vastíssima boa vontade, amor e sensibilizando as autoridades que o libertaram. Aqui a gente faz uma breve parada, né? Esse cara sofreu tanto e ele era tão persistente que eu acho que era uma das vidas de Chico Xavier. Porque esse cara era muito, muito bom. Porque a gente começa a se imaginar, eu já tinha desistido, já tinha chutado o balde lá no passado. E é incrível, porque me lembrou aquele filme, o Arigó, que foi preso porque aquilo que ele fazia era uma coisa contra a medicina, era uma coisa horrível. Ele ajudou até a família do delegado. Ele não ficou triste, ele não ficou bravo, ele ficou firme no propósito. E é muito bacana quando Jesus nos dá ele nos passa essa ideia de que não importa o ataque, importa sim é o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer com o Senhor, tomar na minha mente e de repente até ajudar. Enfim, o ideal, o santuário sublime, absorvia-lhe o pensamento na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Senhor.
Nessa história de Jesus foram 20 anos de problemas no meio do caminho, nessa jornada redentora desse irmão. Estamos nós preparados para 20 anos de provas? Ou a nossa vida toda é uma prova? Às vezes a gente diz, né? Mas a vida do fulano é tão boa, né? Eu sou do tempo daquele gibi que tinha o Gastão, tudo dava certo com ele, com o Pato Donald. E o Pato Donald, em vez de ficar tranquilo, eu vou descobrir. Cara, dá tudo certo com ele. Ele ficava mais bravo. E aí, que quebrava tudo que estava na mão dele mesmo. Aí é que a gente vê que a evolução é certa. Mas é no tempo. Quando eu falava que aqui dentro nós estamos em tantas pessoas, quantos de nós já passou por aqui? A gente tem merecimento, já que a terra vai ficar boa, eu quero voltar. Mas somos espíritos diferentes, de vidas diferentes. Talvez um tenha tido 20 vidas, outros 30 vidas, 40 vidas. Isso não vai nos ficar pensando se isso é importante ou não. Mas como eu estou hoje, o que eu aprendi hoje? Se eu vou ali ouvir o que o padre falou, igreja, não, esse cara estudou e ali na frente ele está nos trazendo sobre o assunto específico que ele estudou. Então o padre, ele tem todo o merecimento de eu ouvir. Uma saudosa pessoa sempre dizia aqui para nós que se uma pessoa, baboseira que o Júlio falou, levar para casa o benefício da dúvida, aquela coisinha da dúvida atrás da orelha, saber um pouco mais. Não há ninguém. Como é bom quando a gente consegue ler palavras de Jesus e dividir com o máximo de pessoas que a gente puder. Por isso que é boa a internet. A tecnologia, quando usada, bem usada, é que nem o livre-arbítrio, vai longe. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala, olhava a todos assim, afinal de contas, como eu falei, segunda-feira ele vai embora. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Aí ele nos diz umas palavras aqui. Antes de tudo é preciso reconhecer a sua condição de cego. É aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos, alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de impelido a marchar por si mesmo. Quantos de nós, às vezes, assim, vou lá na casa espírita, eles dizem assim, reza por mim lá, leva uma roupa minha para dar um passe. Não estou bem, hein? Ou tem gente que diz assim, já que tu vai na casa espírita, pede os números da Mega Sena. Então as brincadeiras, e às vezes até as mais pesadas, a gente não dá bola, porque aqui diz, o rodeio em posição de ignorância. E ignorância não é uma coisa ruim. Eu sou ignorante em medicina, adoraria não ser, mas sou. Então a gente é ignorante naquilo que a gente não domina, naquele assunto. Mas não quer dizer que sejamos pessoas ruins. E sozinho quase sempre, porque viemos sozinhos e vamos embora sozinhos. Do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Mais uma vez ele diz, não esquece de julgar com olhos aqueles que te perseguem. Muitas vezes a gente não dá a oportunidade das pessoas gostarem da gente. Tem pessoas que dizem, mas esse cara tem uma cara, isso é muito nojento. Mas chega perto, conversa, puxa assunto. Às vezes é só a cara, e às vezes é nojento mesmo. A gente tem que pagar para ver. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino. O estudo aí sabe o que é plasmar. Que não é Recanto de Luz, que logo agora começa os estudos. Plasmar, fabricar, né? Eu plasmar essa garrafa para passar essa água fluida para uma pessoa. Então, quando Jesus disse que eu mesmo tenho a capacidade de fabricar as minhas asas para alcançar voos mais altos e a minha evolução, ele está dizendo, está nas tuas mãos, não está na mão de mais ninguém.
E a hora, a escolha é tua. Usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Nesse texto de Jesus, eu só coloquei 3 palavrinhas aqui, que talvez ajude a mim e a nós. Fé, disciplina e amor. Eu acho que foi isso que ele quis dizer nessa história para nós. Então, mais uma vez, pensemos na nossa jornada. O que eu já fiz serve como aprendizado. O que eu estou fazendo, preciso ver se está legal. E se eu vou continuar fazendo, se vai repercutir em coisas boas. Porque nós, em 2019, nós não tínhamos a mínima ideia que nós perderíamos milhões de pessoas no mundo por uma gripe. E a gente não tem a mínima ideia, mas a gente já começa a sentir que se existe a transição acontecendo, muita coisa virá. E a gente precisa pelo menos estar com o ouvido, com a percepção, aquela que eu falei algum tempo atrás aqui, né? A gente não pode fazer que nem o cavalinho, tem que olhar tudo na nossa volta. Uma coisinha aqui, outra aqui que eu pegue, eu já digo, uma decisão que a gente vai fazer vai tomar muitas vezes, ela pode acarretar numa coisa ruim ou boa, por quê? Porque tudo está mudando. Então, amar mais, fazer mais. Pelo próximo, se envolver mais com as pessoas, né? Agora há pouco a gente estava falando aqui com um colega sobre qualquer coisa no trânsito, no mercado, as pessoas já querem brigar, querem discutir, Para quê? O cara passa por ti na estrada a 110, 120 aqui, ele vem para o cassino, gente. Ou ele está de férias ou ele está indo para casa. Não adiantou 110, 120 quilômetros. Fazer um parque. Já o pessoal da UPA já está lá. Então, fica essa sensação de que devemos analisar esse pedido devemos analisar a nossa e ver exatamente o que eu quero para esse mundo novo aí. E se eu quero estar nele, porque ali diz que nós podemos pegar todo o nosso conhecimento adquirido aqui. Se eu não quero, se eu sou brabo, se eu não gosto de ninguém, eu não quero trabalhar, eu não quero... Sabe aquela pessoa que não quer nada? O lugarzinho dela está garantido. É num mundo pior que esse aqui, mas tá. Aí tudo aquilo que ele sabe fazer de bom, ele vai ensinar o povo de lá. Se a gente quer isso, ele tá. Mas se a gente puder dizer para as pessoas, gente, tem coisa melhor, vamos. Segunda-feira ele está indo para um lugar melhor, vamos junto com ele. Eu trouxe aqui um videozinho para a gente passar, 1 minutinho. Mas é tão... de ouvir uma pessoa em dificuldade deixar um recadinho pra gente. E não é por nessa coisa assim, o recado que ele tem para dar. Não tem como dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho. Paulo Henrique nasce mesmo. Eu tenho 24 anos. Daqui de Paraná, a vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, foi crucificado. Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por sua pessoa. A palavra diz que trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos de trabalhar.
acho que depois das palavras desse que eu posso dizer uma boa jornada a todos nós. Continuando então a nossa jornada evolutiva, nós já viemos em busca de luz e paz, nós já sentamos, já oramos por nós, pedimos por paz, pedimos por saúde, já escutamos as palavras do Mestre. Agora é hora de dividir aquilo que aprendemos, de dividir o amor que recebemos. Vamos orar pelos nomes que nós colocamos nas caixinhas, pelos encarnados e desencarnados. Vamos orar, quem não trouxe o nomezinho de casa, por todos aqueles que nos lembramos agora, que já voltaram para casa, que ainda estão conosco, precisando de luz, precisando de saúde, precisando de amor. Vamos orar por cura. Cura no Senhor as chagas crônicas do espírito enfermo. Quantas feridas trazemos à mostra? Cicatriza-as como o bálsamo do teu amor. Devolve-nos o ânimo e a alegria de viver. Interfere por misericórdia em nosso processo kármico e não nos deixe perecer. Que a doença, seja do corpo ou da alma, não nos reduza à inutilidade. Quantos não são os que vivem em função de suas dores? Outros, voluntariamente mais doentes, se tornam por falta de aceitação de suas provas. Mestre, impõe as tuas abençoadas mãos sobre nós. Transmite-nos os teus eflúvios divinos. Dispensa-nos, mesmo sem merecimento de nossa parte, as tuas graças e as tuas bênçãos. Que assim seja. Vamos aguardar agora a chamada para o passe pelos nossos recepcionistas e aqueles que se sentem seguros, que não têm vontade de tomar o passe, podem ir para casa com o amor de Jesus.